Bom dia, sejam bem-vindos ao MJV Podcast, gravado diretamente da Febraban Tech 2025. Eu sou a Luciana, diretora de marketing da MJV. Hoje eu estou moderando o episódio O que a indústria da beleza pode ensinar sobre inovação em larga escala. Aqui para me ajudar a conduzir o tema, já pela, milésima vez, Adriana, a diretora global executiva da MJV. Oi, Adri. Olá, querida. Oi, Potência. E nosso convidado especial, William Potente, CIO da L'Oréal Brasil. Muito obrigada por você estar aqui, William. Imagina, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Ótimo. Bom, então vamos lá, vamos conversar sobre transformação digital, inovação em larga escala, inteligência, beleza e o que mais você quiser conversar, tá bom? Vamos lá. Bom, para começar então, William, eu queria saber o seguinte: você já liderou projetos que vão de migração para a nuvem até reestruturações logísticas. Como que a tecnologia nos bastidores tem impulsionado resultados tangíveis na indústria da beleza que você está inserido? A tecnologia, há um tempo atrás, a área de tecnologia e as discussões de negócio eram mundos totalmente separados. Então, esse movimento de junção, de overlap entre os dois assuntos, ele intensificou com as tecnologias mais recentes. E a tecnologia hoje ela tem um papel de protagonismo em todas as transformações de negócio. Então, o Grupo L'Oréal, um grupo que tem 116 anos de história, a gente tem operações em 150 países, mais de 37 marcas. Aqui no Brasil somos 22 marcas. O Grupo L'Oréal iniciou uma digitalização em 2010 com o movimento do canal offline para o online, para o e-commerce. Hoje, a nível global, a gente tem quase 30% das vendas sendo feitas no canal online. E a digitalização e a tecnologia começou a entrar no centro do negócio a partir de 2010. Em 2018, nós compartilhamos com o mercado a nossa ambição de nos tornarmos a biotech número 1 do mundo. E aí, a partir desse momento, começou um nível de investimento em tecnologia muito, muito pesado. Então, a tecnologia ela entrou, por exemplo, para ganhos de produtividade, automação, trazer melhor experiência para o colaborador, não só para fora, né, para o nosso consumidor, mas para o colaborador também. Ferramentas de produtividade, como, por exemplo, nós lançamos há pouco tempo o nosso L'Oréal GPT. Então, com o boom da inteligência artificial generativa, nós lançamos essa ferramenta interna, por exemplo, para o nosso colaborador ter o ganho de produtividade, mas sem o risco de vazamento de dados, para respeitar a parte de segurança, de cibersegurança e também a parte de privacidade de dados. Então, a tecnologia tem um papel hoje fundamental no nosso negócio. Nós utilizamos ela para a transformação da forma que a gente faz, que a gente chama de back-office. Então, tem muita automação para dentro, para que a gente ganhe produtividade, para que a gente libere o potencial criativo do nosso colaborador. A empresa que tem o empreendedorismo como um valor muito forte. Ela começou com o empreendedorismo, com um empreendedor que criou a primeira tintura de cabelo há 116 anos atrás. Então a tecnologia ela tem sido um fator fundamental na continuação da transformação do nosso negócio. Eu particularmente sou fã, adoro maquiagem, adoro os produtos. Se deixar eu fazer várias perguntas aqui que não estão nem combinadas. Não, quando eu falo que trabalho na L'Oréal, todo mundo começa a falar os perfumes, sim. pedem amostra grátis e tal. É bem comum esse assédio aí, as pessoas perguntam. Deus me livre, mas quem me dera, né? Bom, mas legal, muito legal. Bom, no setor da beleza tem muita questão da personalização também, né? Não só no setor da beleza, em vários setores hoje a gente olha para a personalização, como é que a gente pode tratar o consumidor de maneira mais individual. E eu queria saber como que na L'Oréal você tem usado dados e IA para entender melhor o consumidor e criar as experiências hiper personalizadas ou mais personalizadas possíveis. O mercado da beleza ele se transformou, igual acho que todos os mercados, todos os modelos de negócio eles se transformaram, mas o mercado da beleza ele vem se transformando. Então, por exemplo, há um tempo atrás era comum você olhar porta-vozes das marcas globais, então eram poucos porta-vozes e era uma propaganda um pouco mais ampla para atingir o máximo de consumidores. E entre 2000 começou a trazer o conceito de personalização e inclusão. Então a gente saiu de beleza para todos para beleza para cada pessoa. Então a expectativa nossa é trazer a beleza para o conceito individual de cada pessoa, respeitando tipo de pele, tonalidade de pele, tipo de cabelo. E a personalização ganhou um papel muito importante. Então aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 55 das 66 tonalidades de pele disponíveis no mundo inteiro. Nós temos 8 tipos de cabelo mapeado. Então a gente precisa tratar esse nosso consumidor de forma única, personalizada, porque é isso que ele espera. Que a beleza traga os efeitos de embelezamento, mas também efeitos de proteção e etc. E aí a tecnologia tem um papel importante também para a gente conseguir identificar esse consumidor, delimitar quais são as suas características.
Então, por exemplo, nós temos trabalhado com modelos analíticos para entender e aprender quais são as expectativas desse consumidor, utilizar essas informações na concepção de produtos, para que esses produtos eles atinjam a especificidade e a necessidade de cada consumidor. E nós lançamos, por exemplo, alguns dispositivos, algumas inovações que vão levar esse consumidor e vão conseguir identificar durante o uso as suas necessidades. Então, um exemplo que nós lançamos ano passado, que foi o Beer Genius, é um aplicativo, é uma solução que o consumidor ele consegue interagir. Então, essa tecnologia ela tem realidade aumentada, realidade virtual, você interage por voz, por texto, você tira foto, ele identifica onde você está, o tipo de clima da região que você está, e a partir daí ele consegue te propor, recomendar uma rotina holística de beleza. Então, ele vai te falar: olha só, William, você está aqui em Las Vegas, aqui o clima está seco, então usa esse protetor que está quente, então usa esse protetor, seria legal você usar esse protetor labial. Então essa é uma inovação que nós lançamos ano passado, está em piloto nos Estados Unidos, já teve mais de 50 mil interações, que a gente está aprendendo. Então a inteligência artificial generativa é uma jornada que o mundo ainda está no seu início, já tem alguns modelos um pouco mais avançados, mas quando a gente fala de consumidor, a gente precisa ter muita responsabilidade, para que a gente garanta os padrões éticos de interação e que a gente traga também a inovação, que traga a performance dos modelos, mas que a gente garanta também o tratamento ético e responsável com o consumidor. Nossa, eu queria que já estivesse podendo usar aqui. Porque carioca no frio de São Paulo, já tô assim, não sei mais o que fazer com a minha pele, com o cabelo, queria já poder usar. Se tiver o piloto liberado, você me fala, tá bom? Não, essa inovação, ela realmente ela tem a capacidade de você levar para o consumidor um nível de conhecimento de beleza que ele não tem através do conhecimento. Então, você pensa que a L'Oréal tem 116 anos de história de atuação unicamente na beleza. Então, esse conhecimento, que ele é muito rico, quando você consegue conectar isso com tecnologias emergentes que tenham capacidade. Então, há um tempo atrás, a performance era um problema. Você tinha dados, mas você não conseguia traduzir todo esse dado em vantagem competitiva, você não conseguia traduzir esses dados em insight, mas uma vez que você tem a evolução da tecnologia e você consegue usar esse grande conhecimento e traduzir insights para o consumidor, ele tem um poder muito, muito importante. Eu queria tirar uma dúvida. Você mencionou que a questão antes tinha os porta-vozes, tipo grandes celebridades, imagino, né? Então, a questão da hiperpersonalização também fez com que mudasse a questão dos influencers, é isso? Só para ver se eu entendi certo, porque eu sou do marketing, então eu fico pensando nisso. Então, isso vem mudando. Então, o mundo ele era mais offline, então a gente estava falando da época das revistas, então muitas vezes o consumidor ele chegava aos produtos pela revista ou pela televisão tradicional. Isso era o modelo de fazer chegar as nossas marcas chegarem até o nosso consumidor. Com o avanço da tecnologia, mídias sociais, internet, smartphone, tudo isso fez com que a possibilidade de interação entre marcas e consumidor fosse muito amplificada. A partir daí vieram os streaming, jogos. Então, a L'Oréal, que hoje é o quarto maior anunciante global de mídia, ela passou a utilizar, ela começou a entender como chegar em mais consumidores, que o nosso objetivo é chegar em cada vez mais consumidores com as suas necessidades únicas. Então, o consumidor não quer falar com uma porta-voz que não o represente. Então, ele quer falar com uma porta-voz que fale e que pareça com ele, um porta-voz que pareça com ele e que fale das suas necessidades únicas. Então, essa estratégia de mídia massiva começou a migrar para influencers, nano-influencers. Então, hoje a gente tem um exército de influencers que tem, às vezes, um número de seguidor menor, mas que ele consegue falar com as comunidades com muito mais propriedade do que os porta-vozes que a gente utilizava no passado. A gente ainda tem alguns porta-vozes, mas a estratégia de ganhar penetração tem sido utilizada cada vez mais com esses influencers que falam diretamente com o consumidor. Obrigada. Você fugiu do roteiro, mas eu fiquei curiosa. Tá bom. Bom, mudando um pouco aqui de assunto, quando a gente fala da indústria da beleza, tem a questão do toque, né? Assim, tem a questão do testado ao vivo, né? Dos sentidos. Então, no setor em que tem a questão do toque, do sensorial, como que a tecnologia tem viabilizado grandes transformações nos bastidores, na parte do supply chain, do digital? Porque você precisa ter o digital, você precisa ter a tecnologia embutida, mas você tem que também ter a questão do toque, né? Para facilitar a venda, para o consumidor ser fidelizado. Como que você lida com isso? Né? Exato. Experimentação. Então, olha só, tem algumas das tecnologias que a gente tem permitem a experimentação
online. Então não tem a parte sensorial, mas ela permite experimentação online. Então que vão guiar, diagnosticar, ensinar o consumidor como prever até doenças. Então a gente usa a tecnologia para que esse consumidor consiga experimentar, porque a gente sabe que a experimentação também aumenta a conversão de compra. Então o consumo preço é importante. Trazendo a parte aqui de sensorial, nós temos um laboratório de pesquisa e inovação aqui na Ilha do Governador. Aqui não, né? Na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, eu me esqueci, estou em São Paulo. E nesse laboratório, que tendo as particularidades do Brasil, ele é um laboratório que ele faz pesquisa que vão ser utilizadas do Brasil para o Brasil, mas também do Brasil para o mundo. Então o Grupo L'Oréal utiliza o Brasil como laboratório, a gente fala que é um laboratório céu aberto por conta do perfil único que o Brasil tem, miscigenação entre indígenas, europeus e africanos. Então é um povo bem miscigenado e que isso traz perfis de beleza que podem ser exportados. Nesse laboratório existem pesquisas para entender o efeito de cada produto, para entender novas matérias-primas, e a tecnologia ajuda a entender esses padrões, entender como melhor utilizar esse produto e fazer atingir a expectativa de cada consumidor dentro do que traz de percepção. A gente fala que no Brasil beleza é felicidade. O brasileiro não fala português, a gente fala brasileiro, a gente é relacional. Nós temos, por exemplo, a segunda maior número de usuários no WhatsApp, a maior penetração global do WhatsApp, porque a gente é um povo relacional. E tudo isso é muito importante na concepção de produto, na fabricação, na cadeia, na escolha de matérias-primas, e nesse laboratório de pesquisa e inovação, tudo isso é utilizado, é feito um estudo muito grande, utilizando tecnologia, para que toda essa cadeia atinja as expectativas do nosso consumidor. Legal, falando em dados, já que você falou que faz estudos e tudo mais dos dados, queria saber sobre como que você usa os dados para antecipar o comportamento do consumidor, sendo que você trabalha num mercado que é assim, extremamente movido por tendência, que muda o tempo todo, toda hora tem uma tendência nova no TikTok, no Instagram, enfim, e que tem uma questão do desejo muito forte, da personalização muito forte, como a gente já mencionou. Nós temos, dentro dos serviços digitais que eu mencionei, nós interagimos com o consumidor, nós entregamos um serviço para ele, mas nós capturamos também feedbacks, etc. Então tudo isso também volta para o nosso negócio como input para a gente pensar em melhoria contínua. Como eu falei, são 116 anos de atuação na beleza. Nós temos hoje 14 mil terabytes de dados armazenados em nuvem, 80% desses dados já armazenados em nuvem. Então todos esses dados, então a gente falou de que agora a gente consegue processar esse dado e trazer insights. Então hoje a gente tem um investimento em dados e analytics muito forte a nível global, mas que cada mercado também tem sua particularidade. Então aqui o Brasil tem estudos que nós fazemos na Europa que às vezes se aplica no Brasil quando a gente olha a marca, mas às vezes aqui o comportamento do consumidor, ele tem o consumidor tem um comportamento diferente, a gente tem análise de dados também que a gente faz a nível local. Então hoje a gente tem ferramentas, tem investimento em tecnologia e tem capacidade de conectar esses dados do consumidor, seja através de serviços digitais ou seja através da interação com nossos sites, nossos canais diretos, para traduzir tudo isso em insights. Muito legal. Nossa, é muito dado, hein? É muito dado. Caramba! Eu tô impressionada como você sabe tudo de cabeça. Impressionante. Mas vamos lá. Agora falando... Isso é interessante, sim, porque eu falei de tecnologia e negócio. Há um tempo atrás, as discussões de tecnologia eram só tecnologia. As discussões de negócio eram só de negócio. Hoje em dia, todo mundo precisa, o profissional moderno, ele precisa conhecer de tudo. Quem conhece, porque hoje você vê muitas tecnologias disponíveis. Então, se você surgir a tecnologia hoje e uma semana depois, você consegue entender um pouco daquela tecnologia. A complexidade, a disrupção está quando você junta negócio, tecnologias disponíveis, você consegue concatenar, sincronizar em favor da dor do teu consumidor. Então, é importante. Então, por isso que eu estou aqui falando de negócio, mas que é importante para mim como profissional, é importante para a empresa e é importante eu conhecer bastante negócio, porque dessa forma eu consigo amplificar o potencial que a tecnologia tem. Então, com certeza, você citando esses números, a gente vê, assim, é claro que eu já imaginava isso antes, mas fica muito claro que é uma empresa com uma estrutura muito complexa, difícil de lidar. Como é que você faz para poder ter uma resposta rápida, flexibilidade quando está inserido numa estrutura que é tão complexa? A L'Oréal é uma empresa desse tamanho que eu falei, então, pensando como grupo, a inovação ela poderia ter um ritmo muito lento, porque a empresa, a gente fala que é um transatlântico, não é uma lancha.
Então, como balancear a inovação no momento que a gente fala do first move, né? O primeiro que faz o movimento, ele tem uma vantagem muito grande. Então, como que a L'Oréal consegue capturar seu first move dentro do teu negócio e não perder a robustez e o peso, a relevância que tem como uma empresa desse tamanho? Em 2018, quando nós compartilhamos a ambição de nos tornarmos a Biotech número 1 do mundo, uma das primeiras iniciativas foi criar o BOLD, que é o Business Opportunities for L'Oréal Development, que é um fundo de capital de risco, é um venture capital que nós conectamos com startups. Então, a partir da integração com essas startups, a gente começou a pilotar algumas inovações e que as inovações, às vezes investidas, e teve muita startup que a gente investiu e depois comprou. Um exemplo dessa era a Guiosa, que ela desenvolve um chuveiro para lavagem do cabelo que ela consome menos água, então ela tem 70% menos de consumo de água. Então, é um exemplo delas. E outras startups, uma delas foi a ModFace. A ModFace é uma empresa canadense que nós adquirimos em 2018. Ela é especializada em realidade aumentada e realidade virtual e que, através delas, a gente desenvolveu o que a gente chama de Virtual Try-On, que é uma forma de você experimentar os produtos. Então, tem soluções construídas pela ModFace que permite você obter diagnóstico de pele e, a partir daí, se recomendar até prevenções de doença. Você tem a ModFace, por exemplo, no nosso canal direto, então o consumidor ele consegue ir lá em Kerastase simular, por exemplo, um produto. Então, maquiagem. Então, uma forma de você conectar com startup, porque a L'Oréal não ia conseguir desenvolver essa expertise num ritmo muito rápido. Mas aí, uma vez que você compra e você testa e funciona, você consegue escalar para o nosso canal direto, por exemplo, a nível global. Então, a nível global, por exemplo, nós temos uma só plataforma, uma só tecnologia para o nosso canal direto. Então, uma vez que você tem uma empresa desse tamanho, você unifica, mas você também ganha na velocidade a nível global quando você tem uma tecnologia que você comprou ali nessa parceria de startup, você incorpora no seu parque de inovação disponível para o consumidor. Eu imagino que essa tecnologia que você falou dessa empresa canadense de Virtual Try-On tenha ajudado muito na questão de aumento de vendas digitais. Foi quando mesmo que foi adquirido? Foi comprado em 2018. Ah, então foi antes da pandemia. Imagino que tenha ajudado muito em vendas na pandemia, né? A gente usa a ModFace em vários canais diretos, em parceria também com canais indiretos. Nós fizemos também, com a L'Oréal, por exemplo, nós somos 37 marcas. 3 marcas próprias e todas as outras marcas foram aquisições. A partir de 2018, a gente passou a fazer aquisições de empresas de tecnologia, que foi uma mudança grande no nosso negócio. E isso nos permitiu, por exemplo, nós fizemos uma parceria recentemente com a Microsoft. Então, esse Virtual Try-On está disponível no Teams para empresas que aderirem pela Microsoft. Eu vi essa notícia. Com 12 looks, então a pessoa consegue fazer reunião e simular, colocar um filtro com batom e etc. Então, é uma mudança do modelo. Então, a empresa de beleza que faz uma parceria com a empresa de tecnologia para disponibilizar um serviço que era nativo para construir para a beleza, mas que começa a ter parcerias com outras empresas. Eu lembro que eu vi essa notícia, eu achei muito legal. Nossa, adorei, achei uma ideia genial. Que realmente, durante a pandemia, quem não fez uma reunião de pijama, né, gente? Sem maquiagem, então... E você coloca o filtro e aí você está pronto ali em 2 segundos. Muito legal. Bom, olha como passa rápido, a gente já está na última pergunta. É isso, temos uma ainda. Temos uma. Então, para encerrar, William, queria saber o seguinte: como que a inovação, você está falando de inovação, né, de tecnologia, como que essa inovação tecnológica se traduz em eficiência real? Seja na logística, na produção, nas vendas, né, nos canais digitais? A inovação, a gente vê a quantidade de tecnologia surgindo. A gente falava, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos, do metaverso. Então, todas as empresas entenderam que o metaverso fosse transformar a interação com o consumidor, etc. E acabou não tendo a atração que muitas empresas gostariam. Então, o perigo, quando a gente fala de inovação e tecnologia, que enfim, tem palavras que ficam muito na cabeça das pessoas, as pessoas às vezes colocam a tecnologia como fim. A tecnologia ela é estratégica, traz disrupção, mas a gente não pode colocar a inovação à frente de uma dor de consumidor. Então, o que vai fazer qualquer tecnologia trazer realmente valor para o nosso negócio é entender se aquilo ali está endereçando de fato uma dor do consumidor. Então, por exemplo, na L'Oréal, para cada projeto, a gente exige um business case, a gente tem que ter um caso de negócio, a gente precisa entender o impacto tangível. Claro que a gente toma riscos, às vezes a gente fala assim, cara, vamos fazer isso para experimentar. Então a gente começa pequeno, começa rápido e erra rápido para a gente pensar em como escalar. Mas a gente está sempre
olhando o consumidor à frente da tecnologia. A gente não faz tecnologia para fazer tecnologia. Entreguei um projeto de Big Data. Não é Big Data. Você está entregando o quê? Um projeto que vai trazer aumento de receita, você está melhorando a experiência do colaborador, você vai aumentar a conversão. Então, a gente sempre tenta tangibilizar para que o investimento ele tenha realmente um impacto concreto no negócio. Foi ótimo. Legal, adorei também. Adorei. Eu tenho mais perguntas depois, mas de questões de maquiagem, essas coisas a gente conversa depois. Vamos lá. Muito obrigada, William. Foi um prazer ter você aqui, gente. E obrigada, Adri. Obrigada, William. Até a próxima. Obrigado pelo convite, por também participar.